Muito obrigada, Laís, e as professoras também que fizeram esse convite, né? Margarida, Ana. É, assim, eu fico muito feliz em estar com vocês hoje, poder falar um pouco sobre esse tema que eu pesquisei durante muito tempo e depois continuei escrevendo sobre ele durante muito tempo, que foi cinema e ditadura, né, no Brasil, cinema de mulheres, assim, usando o termo aí dos anos 70, né, e ditadura. Eu vou fazer uma apresentação visual também, e tem uns trechinhos que são vídeos, mas que eu já fiz um teste e, assim, do jeito que eu estou com o microfone, eu não consigo reproduzir o áudio desses vídeos para vocês. Então, no momento que eu quiser levantar o áudio, então eu vou tirar aqui o meu fone para vocês poderem ouvir um trechinho, mesmo que precariamente, e depois eu coloco de novo para ir seguindo com a apresentação, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar a conversar. Vou falar um pouco sobre. Peraí, deixa eu só colocar. Vou colocar e vou voltar para o ponto inicial aqui, que era bem esse trechinho aqui que eu estava fazendo o teste. Tá, então só um instantinho, vamos lá para o começo, né? Talvez não dê para ler completo ali o título, né? Mas a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2013, ela se chamou Cineastas Brasileiras em Tempos de Ditadura, Cruzamentos, Fugas, Especificidades, né? É claro que eu escolhi trabalhar com algumas diretoras, não com todas, né, naquele momento, que nem eram tantas assim, mas enfim, né, por questões de alcance, da própria pesquisa, de redes que vão se constituindo, eu cheguei a 3 diretoras que eu acabei priorizando, né. Eh, a primeira delas foi a Teresa Trautmann, né, a Teresa Trautmann, uma jovem, dá para ver essa foto dela aí já em 81, numa reportagem, né, que se chamava Senhoras Diretoras, no Jornal da Tarde. Mas a Teresa Trautmann, em 1973, ela lança um filme que ficou 3 meses em cartaz, começou a se mostrar um grande sucesso de bilheteria, e em seguida ele foi interditado pela censura, que esse é o cartaz do filme de lançamento, Os Homens que Eu Tive, né. Hã, esse filme, ele traz um dos vieses da censura para nós, né, que é a questão moral. Então, a gente tinha uma atriz brasileira aí nos anos 60 que estava muito em alta, mas assim, que era a figura da mulher liberada, vamos chamar assim, né, que era Leila Diniz. Então, Teresa Trautmann, na época, tinha 21 anos quando ela escreve esse roteiro, né, dos Homens que Eu Tive, e ela faz esse roteiro pensando na Leila Diniz como protagonista do filme, faz para ela, né. Que era o quê? A Leila Diniz representava naquele momento a a mulher liberada, a carioca, né, nascida no Rio de Janeiro, da zona sul, então uma camada média, desculpe, uma camada média aí sendo representada, pela Leila Diniz, né. Viagem, ela estava na Índia, ela vai voltar para o Brasil para começar a rodar o filme, e ela sofre um acidente e morre, né. Então, infelizmente não foi a Leila Diniz que protagonizou o filme, mas foi essa atriz que aparece no cartaz, que é a Darlene Glória. Que já era um pouco mais velha, então todo o elenco foi repensado, teve que ser, reconstituído aí para que o filme pudesse aparecer, né. Aí o que que acontece? O filme da Teresa Trautmann, nesse universo que ele está representando, ele dialoga, né, com uma juventude elitizada, embalada pelo movimento hippie,
pela por uma revolução de costumes, né, que vai acontecendo em outras partes do mundo e que chega também nessa. Rodar aqui um trechinho, deixa eu, eu não vou colocar esse áudio inicial, mas é a personagem principal, que é a Pitty. Na direita está o seu marido e na esquerda está o seu namorado, permitido pelo marido, né? Que depois o namorado vai morar na casa deles também, né? Tem um convite. Então, é uma relação aberta e nesse momento aí ela está dizendo que os dois estão emburrados com ela, porque ela ficou até as 2 da manhã trabalhando com um terceiro, né? Em montagem de filmes. Então, o metacinema está envolvido aí nessa narrativa também. E aí eu vou chegar um pouquinho mais adiante aqui para poder colocar vocês no clima também musical, né? Em que, de que forma esse diálogo estava sendo estabelecido. Aqui. Eu tô com vontade de ficar. Muito legal. Bom, estão me ouvindo, né? Então eu volto aqui um pouquinho para comentar com vocês esse trecho do filme, né? Que mostra todo aquele espírito ali, né? De depois que ela acaba saindo da casa do marido, ela vai morar num casarão, que estão ali jovens reunidos que vão fazer uma viagem pela América do Sul. Então, junto com essa questão do movimento hippie, entra também essa descoberta da América Latina, né? Uma questão aí num período longo pós-revolução cubana, né, dessas descobertas latino-americanas também. Uma cena da Pitty com uma amiga debaixo dos lençóis, né, simulando, assim, sugerindo uma relação entre elas também. Então, são várias questões que são colocadas em pauta, né? Bom, o filme da Teresa Trautmann, como eu estava falando para vocês, ele teve uma estreia de primeiro no Rio de Janeiro, com salas lotadas, salas enormes de cinema, o Cine Roxy, então circuito comercial forte. Ele estreia em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e quando ele vai estrear em São Paulo, coincidentemente na Semana da Pátria, que é da semana de 7 de setembro de 1973, ele é interditado pela censura. E ele vai ser liberado só em 1980, aí ele vai ser remasterizado, as músicas vão ser trocadas e ele estreia mesmo 10 anos depois, que é em 1983. Aí quando ele estreia tem toda uma questão, né? Mas um filme tão ingênuo assim, por que ele passou tanto tempo censurado? E aí é o anacronismo desse momento de recepção, 10 anos depois, que a gente já tinha em pauta várias questões, inclusive sobre sexualidade das mulheres sendo discutidas na TV, e hoje a gente volta para um momento de retrocesso disso tudo aí, né? Mas ele é tomado como ingênuo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que tratava ali o filme da Teresa Trautmann, antes de passar para a Helena.
só para dizer no fim desse casarão aí, que é um artista plástico, eles passam a viver juntos, o marido vai visitar, que nunca quis o desquite, né, que era o que se chamava na época a separação legal, e eles, formam um triângulo, porque ela está grávida, ele pergunta de quem é o filho, ela fala: "É meu", e aí ele aceita e ele quer dar o nome ao filho, né, então o filme termina também nessa perspectiva. Bom, para eu não me alongar demais, a segunda cineasta com a qual eu trabalho é a Helena Solberg. A Helena Solberg, ela sai do Brasil em 1971, já a ditadura brasileira ela vai de 1964 até 85, né. Então, em 68, a gente tem o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que há um recrudescimento desse regime, né. O filme da Teresa, ele é produzido ainda nesse rescaldo do AI-5, e a Helena Solberg, nesse momento, em 71, ela vai para os Estados Unidos, se casa com um estadunidense, e de lá ela começa a produzir documentários, tá. Ela faz um contrato com uma TV estadunidense, que é, deixa eu só ver aqui, é a PBS, né, a Public Broadcasting Service, e ela vai fazer uma série de documentários em diversas regiões da América Latina. Ela cria um grupo, uma equipe cinematográfica só de mulheres. O diretor de fotografia apenas, que é o Afonso Beato, que é um dos fotógrafos aí do cinema novo, ele vai trabalhar com ela nesse projeto. Antes dela sair do Brasil, porém, ela produz um curta-metragem em 1966, deixa eu ver se é ele que está aqui na sequência. Não, aqui já ainda é nos Estados Unidos, daqui a pouquinho eu vou falar da entrevista, então, que está vindo depois aqui. Nos Estados Unidos, ela faz esse documentário, The Emerging Woman, né, já preparando para o bicentenário da independência, né, dos Estados Unidos, ela vai falar sobre a história das mulheres estadunidenses. E esse filme dela, ele acaba, vou só dar um play aqui mesmo sem áudio, ele acaba sendo distribuído em todas as escolas públicas dos Estados Unidos. Então, assim, ela acaba se dando super bem na carreira, e é uma carreira que está voltada para essa ligação, a carreira nos Estados Unidos com as redes de TV, né? Então, ela fazia como se fossem grandes reportagens, né? Documentais, assim, né? Que seriam documentários. E aí ela conta essa história das mulheres nos Estados Unidos durante 200 anos. Bom, outros contratos vêm pela frente, né? Aí nesse ciclo, que eu chamo de ciclo latino-americano, ela vai fazer o La Doble Jornada, que são cenas na Bolívia, né? Então, sempre em inglês, mas com legendas, que se chamou Double Day nos Estados Unidos, né? Olha lá, a mulher trabalhando com o filho pendurado nas costas, então essa questão da família, das crianças, né, de como essas mulheres dão conta de frentes amplas aí da sobrevivência, né. Ela vai nas minas bolivianas também, ela vai nas fábricas, nas indústrias na Argentina, né, com essa equipe de mulheres viajando pela América Latina. Dessa viagem, depois a Ledita também, ela monta e publica o Simplesmente Jenny, que é um presídio sobre um presídio para jovens infratoras, e essa é a Jenny, e ela vai falar dos sonhos dela, né, dessa coisa do final da infância perdida, de uma vida precária, que ela tem que se envolver com pequenos delitos para poder sobreviver, e acaba indo parar nesse lugar de jovens infratoras, né.
E então esse é o segundo filme desse ciclo, que teria essa perspectiva também, anacronicamente chamando de gênero, né. Naquele momento ainda não se falava em gênero, mas em história das mulheres, né. Então ela traz toda uma questão que está envolvida com o que hoje a gente chamaria de interseccionalidade, né, que é um olhar sobre gênero, raça, classe, né, nessa perspectiva documental. Então das 3 com as quais eu escolhi trabalhar, ela é a única que faz documentários, né. Eh Helena Solberg, por esses trabalhos, e a estrita, né, a restrita visão, nos Estados Unidos sobre mulheres cineastas na América Latina, Helena Solberg acaba assumindo esse lugar ali sem querer, de ser conhecida como, a cineasta da América Latina, né. Então ela aparece em reportagens nos Estados Unidos, mas aparece também aqui, a gente está com uma matéria do Globo, né, de 77, uma cineasta brasileira analisa a mulher na América Latina, né. Eh, e a Helena Solberg tem um trabalho muito bom sobre ela, da Mariana Tavares também, tem um livro sobre ela, para quem tiver esse interesse. A Mariana Tavares, a gente, está ligada por um mesmo grupo de pesquisa. Então isso que eu chamei de ciclo latino-americano da Helena Solberg, né, com La Doble Jornada, Simplesmente Jenny, e aí ela faz outros filmes também, esse aqui Nicarágua, né, das cinzas, From the Ashes, que ela acaba sendo criticada pelo próprio governo dos Estados Unidos, falando que se soubessem que ela ia fazer um filme pró-Nicarágua, né, que eles não teriam investido dinheiro nisso. Ela sai na capa do New York Times, é assim uma grande polêmica, né. Mas ela ainda faz outros, aqui é um que ela consegue fazer no Brasil, Conexão Brasileira, de 82. Ela entrevista, na época, o Fernando Henrique Cardoso, antes da presidência, claro, né, Lula também, falando dos movimentos sindicais, da volta do pluripartidarismo e etc. E o Chile, By Reason or by Force, que é de 83, falando ali do governo Pinochet, que naquele momento fazia 10 anos, né. Então ela vai e a equipe dela participa daquela mobilização social, da repressão, várias coisas acontecendo nesse momento no Chile. Aqui um trechinho do Brazilian Connection, que a gente tem o Ronald Reagan andando a cavalo lá com o Figueiredo, na época, né, o presidente João Batista Figueiredo, em 82, momento que o regime militar brasileiro já está indo para o seu momento final, né, embora tenha deixado muitos resquícios ainda que estão aí até hoje. Bom, esse aqui está muito ruim o vídeo, não vale a pena reproduzir, mas era um trechinho do Chile também, né, das mobilizações, populares. E um trechinho também do Nicarágua, o povo nas ruas, né, os camponeses se juntando às populações urbanas e fazendo essas mobilizações na rua, o que gerou essa reação na imprensa estadunidense, com relação à cineasta. E aí, por fim, a Ana Carolina, ué, cadê a entrevista? Eu acho que está mais para frente, tá, gente? Deixa eu só ver aqui, eu acho que está mais lá adiante. Que eu acho que é quando eu falo da influência do cinema novo, depois eu vou falar então um pouquinho mais sobre a entrevista. Então Ana Carolina Teixeira Soares, ficou conhecida só como Ana Carolina, aqui também a mesma reportagem do Jornal da Tarde, As Senhoras Diretoras, né, de 81. Nos anos 80 já se falava muito sobre mulheres cineastas, né. Ela é a única que consegue de fato entrar em circuito comercial, né.
Ela fez uma trilogia que começa em 1977 com Mar de Rosas, que cenas do filme, né? A filha atrás da mãe ali, a Betinha, e a Felicidade, curiosamente o nome da mãe. A filha passa o filme tentando matar a mãe, né? Ali ela colocando fogo na mãe em pleno posto de gasolina. Então entra, ó, ali o capanga do pai que fica perseguindo elas, que lembra demais a questão, remete à questão da ação paramilitar, do comando de caça aos comunistas, que eram os paramilitares aí durante a ditadura brasileira, né? Que perseguiam, matavam, iam atrás das pessoas, e esse capanga ele vai perseguir essas duas mulheres durante toda a narrativa fílmica, né? A Betinha, nessa, assim, né, a gente está pensando no cinema frente à ditadura, mas também frente a toda a mobilização feminista ali dos anos 70, né? Então essa Betinha querendo acabar com essa imagem de mãe que ela não queria mais para ela é totalmente irreverente, aquela mãe é submissa ao pai, é a mulher que ela não quer ser. E aí ela passa o filme de várias maneiras, soterrando com um caminhão de terra, ela vai tentar matar essa mãe, né? Uh, então, Mar de Rosas é de 1977. Das tripas coração. Então ela usa falas populares, né? Ah, minha vida é um mar de rosas. Ah, eu faço das tripas coração por essa menina. Então ela vai nomear os filmes dela com essas falas populares aí, né? Das Tripas Coração é de 82, então passados 5 anos, mas ainda durante a ditadura, né? Esse filme foi interditado por 10 meses. Mais do que a questão moral, uma questão moral religiosa, né? Porque ela faz uma crítica bastante forte à igreja. Aqui é uma missa e elas apostam, as alunas de um colégio interno, o padre se masturba, a aluna faz xixi no meio da missa, ganha uma faixa depois, olha, todas comemoram, ganha uma faixa de Miss Mijona, né? Cenas de um envolvimento entre duas alunas, né? Olhadas por um Cristo pendurado numa cruz. Deixa eu ver se chega até ali a imagem. Que são atores e atrizes conhecidos. Então, por exemplo, não, acho que não. Talvez ainda passe ele ali. Não, já cortou para outro trecho. Mas, enfim, Antônio Fagundes, que é um ator bastante conhecido, né? Nair Belo, aí no caso, que era uma das diretoras do colégio. Tudo isso se passa num sonho de um interventor que vai para fechar o colégio interno. Então ele cochila enquanto espera a reunião acontecer. Deixa eu só voltar esse trechinho aqui, bem rapidinho. E aí tudo se passa no sonho, então tem essa perspectiva, né, o álibi do sonho. Eu vou tirar aqui o meu áudio para vocês ouvirem. Então, gente, só explicando o que acontece na cena. A Ana Carolina, ela coloca nesse filme, incidentalmente, uma trilha sonora aí que é dos hinos brasileiros. Então, o hino nacional brasileiro, o hino da bandeira, o hino da independência, né? Então, o interventor, por exemplo, ele vai no banheiro, ele está assoviando o hino nacional e a gente escuta ele assoviando o hino nacional e o barulho da urina caindo no vaso, né? Então, ela vai fazendo esse diálogo com a ditadura de uma forma muito sutil, tanto que o filme não é interditado por isso, mas pela questão religiosa.
Nessa cena, é a cerimônia de encerramento e elas vão cantar os hinos, elas estão ali ensaiando, as diretoras, e aí uma delas começa a cantar o hino da independência, que diz: "Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil". Daí quando ela vai falar "ver contente a mãe gentil", ela bate o piano, fecha e fala: "Isso eu não toco", né. E é muito forte, daí cria uma tensão, daí as outras olham para ela: "Mas por que não toca?". Aí ela fala assim: "Ah, porque eu não tenho a partitura". Aí as outras saem: "Ah, porque não tem a partitura", né, então tudo se dilui, assim, então ela é muito, inteligente na crítica e muito irônica, né, ela vai trazendo esse diálogo muito forte. Enfim, aí o filme depois é liberado e entra em circuito comercial, então as pessoas vão, assistem os filmes no cinema, né, Ana Carolina é uma das diretoras conhecidas daquele período. E o último filme dessa trilogia é o Sonho de Valsa, que já é em 87, mas ela roteiriza e começa a produzir o filme ainda bem ali no momento da transição da ditadura para o período de redemocratização. Pelas imagens a gente vê que ela está totalmente dialogando, né. Ali a gente está vendo uma cena de uma parada militar de 7 de setembro, as polícias com seus cachorrões, e a mulher que sai do tubo do esgoto completamente sem identidade, com a roupa, totalmente suja, rasgada, uma mulher rota aí, né, nesse momento, no meio ao regime militar, né. Então o que que a ditadura fez com a gente, né, em que lugar que eu estou agora? Isso passou, não passou? Então são questionamentos que a gente pode colocar na interpretação que a gente vai fazendo desses filmes dela, né, mas desse aí especialmente. Então ela traz um diálogo forte com a psicanálise também, que estava entre as feministas daquele momento, né. A gente vai vendo várias questões aparecendo aí. Hã, bom, já viemos para o das tripas coração, e aí a gente vai falar um pouco dos conceitos que eu usei nesse trabalho, né, que eu usei o conceito do rizoma, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, pra falar o quê? Para falar, de um cinema feito de outra maneira que não aquela da árvore, da representação arbórea do cinema italiano, por exemplo, né, que influencia o cinema brasileiro, o cinema novo, muito do cinema dessas diretoras também, né. Então o rizoma, eu uso essa metáfora para falar que ele tem, né, as raízes vão correndo subterraneamente, mas tudo é parte de uma planta e não é algo que vem primeiro e algo que vem depois, seguindo uma linha hierárquica de uma influência, né, mas coisas assim, movimentos e ações individuais ou coletivas que vão surgindo ao mesmo tempo em diversas, regiões do mundo. E aí aqui uma visão mais explicativa, né, desse rizoma cinema, que eu chamo de rizoma cinema realizado por mulheres, né. Eu falo um pouco dos anos 50, puxando já a Agnès Varda no seu primeiro filme, né, La Pointe Courte, que é de 55, depois anos 60 e anos 70. Então situando lá na esquerda em cima, Helena Solberg nos Estados Unidos, Sara Gomes em Cuba, em 74, ela faz o De Cierta Maneira, né, que é um filme bastante importante para a gente pensar também em termos desse conceito cinema de mulheres, né. Ana Carolina no Brasil, Teresa Trautmann no Brasil, Maria Luísa Bemberg na Argentina. Depois eu trago ali também umas fotinhos para a gente pensar um pouco esse cinema separadamente. Por outro lado, a Agnès Varda, Bélgica, França, né? Lina Wertmüller na Itália, Chantal Akerman na Bélgica, Laura Mulvey na Inglaterra.
enquanto isso, pensar esse rizoma novos cinemas, né. Então o Nuevo Cine cubano, que influencia muito o cinema novo brasileiro, também tem uma troca bastante grande, o cinema novo no Brasil, Cine Liberación na Argentina, Pino Solanas, Otávio Retino, né. Solanas morreu essa semana, né, passada, nessa semana agora. Neorrealismo na Itália, principalmente Rossellini, né, tem uma forte influência sobre os cineastas e as cineastas brasileiras. Nouvelle Vague na França, e eu coloco junto com esse, dentro desse rizoma novos cinemas, o cinema de mulheres, né, que muitos estudiosos e estudiosas não vão reconhecer, né, nessa esteira dos novos cinemas, mas assim a gente reivindica isso e trabalha por esse reconhecimento, né? É, então, bom, voltando aos de mulheres e falando um pouco agora dos novos cinemas, né? Os novos cinemas, eles são pensados, é óbvio, em conjunto, e acho que todo cinema, na minha opinião, deve ser pensado assim, né? No conjunto estética e política, né? Como que essa estética rompe com o padrão, é, principalmente hollywoodiano, né? Em termos de narrativa fílmica, né? Em termos de pegar a câmera, uma câmera na mão, né? E fazer o seu próprio filme de uma maneira mais barata, que não aquela grande produção dos grandes estúdios. Então, essa estética ela possibilita essas realizações, né? Aqui um trecho do Romance na Itália, do Rossellini, né? Então, assim, essa questão da luminosidade, do rosto muito branco, um contraste ainda na questão do preto e branco, né? Que alguns filmes do cinema novo brasileiro também vêm no preto e branco, depois passa para a versão cores também, né? E isso, como isso dialoga como as outras cineastas europeias também estão fazendo esse diálogo, né? É, aqui também no Nouvelle Vague francesa, né? Aqui o A Bout de Souffle, uma cena do filme do Godard, que foi um dos grandes conhecidos aí desse cinema, né? Reconhecidos, mas também Claude Chabrol, o François Truffaut, né? Diversos outros autores ali que estão nessa esteira desses filmes de autor, né? Tem a Geneviève Cellier, que é uma crítica francesa, que ela vai falar um pouco sobre isso. Como esse cinema de autor vai trazer essa masculinidade. Então, os homens com seu cigarro pendurado no canto da boca, os carros de velocidade, essa vida, né? Mais assim, sem limites, entra um pouco na coisa do beatnik também e tudo mais, né? É, aqui o Cine Liberação Argentino, essa é uma cena que dura 5 minutos no filme, La Hora de los Hornos, do Solanas e do Retino, de 68, e é a cena com o rosto ali, com o velório do Che Guevara. Então, essa imagem do Che Guevara morto, e que fica na tela encarando a gente aí durante 5 minutos, com tambores, com toda uma banda sonora muito forte ali, né? Que entra de uma maneira desafiadora, assim, né? Instigante. No cinema novo brasileiro, o ícone aí, o mais conhecido mundialmente é o Glauber Rocha, mas tem diversos outros cineastas, claro, né? Uma imagem aí do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, essa imagem de um Nordeste estereotipado, do cangaço, né? Os homens, as mulheres de Glauber, como ele coloca essas mulheres em cena, algumas valentes, mas normalmente elas estão em segundo plano, né? Diante do protagonismo masculino. Aqui a entrevista que eu estava comentando com vocês, da Helena Solberg, né? É de 1966. Ela recebe uma influência bastante grande dos colegas dela, inclusive colegas de universidade que
faziam parte desse cinema novo, na perspectiva urbana carioca, né. Então Gustavo Dal, alguns autores ali que eram colegas dela, que incentivam ela a fazer esse filme, inclusive o Glauber Rocha, ela conta em entrevista que o Glauber também a incentivou. O diretor de fotografia é o Mário Carneiro, que também é um fotógrafo do cinema novo, né. Eu vou subir aqui o som de um trechinho antes de comentar mais. Vista, eu vou deixar rolando mais de novo esse trecho. Ele é um filme assim, se a gente for ver em termos de corte, em termos de linguagem, né, de fílmica, assim, ele, olha esse corte do corredor, né? Ela vem, ela chega, ela vem vindo, daqui a pouco ela tá lá atrás de novo, daqui a pouco, né, ela tá mais perto, trechos, né, dos corpos. A banda sonora desse filme é de mulheres casadas falando sobre os seus relacionamentos. E as perguntas, e a virgindade é importante para você? E elas falam. E o casamento, é esse mar de rosas? E elas falam da relação, falam das dificuldades do marido, de traições. E aí diz que o grande medo depois é que se reconhecesse as vozes de quem tinha falado, né? E tudo isso é montado em cima do dia do casamento dessa mulher aí, que é uma atriz, que é a Helena, a cunhada da própria Helena Solberg, né? Então, toda a hipocrisia do contexto das relações desse casamento burguês, né, de classe média, com o que elas vão falando na banda sonora. E aí eu falo um pouco da influência, né, aqui do Cléo de Saint-Casset, da Varda, né, os cortes que são feitos para a gente ver o ritmo do filme. Em alguns momentos ele segue, só para ver o corte aqui na Cleona, ela vem sentando, já cortou para ela, né? Corta de novo. Então são aqueles cortes dela para ela mesma, né? Uma linguagem aí de protagonismo de cinema de autora, né? Se não fosse uma mulher diretora ali, ela não estaria fazendo um filme assim como Cleo. Bom, aqui mais um filme da Varda, que é o filme que ela se mostra ali, ela dialoga francamente com o movimento feminista, né, que é L'une chante l'autre pas, de 76. E a Varda, ela é bastante polêmica, falando um pouquinho brevemente também sobre ela, porque ela dirige o filme que poderia ser considerado o primeiro filme da Nouvelle Vague, lá em 1955, que é o La Pointe Courte, né? Que se a gente for buscar no filme, tem todos os elementos que estariam depois ali nos filmes do Claude Chabrol de 57, de 59, né? Os Primos e o Belo Sérgio. Enfim, aqui é toda a questão de duas amigas que estão no movimento feminista e os destinos delas vão se cruzando e sempre numa perspectiva muito crítica, né, que o filme vai sendo narrado. Aqui uma cena da Lina Wertmüller, do Mimi o Metalúrgico, né. A Wertmüller, ela não se assume feminista, mas ela tem umas sacadas maravilhosas, como essa cena que ela coloca a sensualidade de um corpo de uma mulher gorda, né, que entra em cena e que é tirada como algo cômico pelo ator, mas que ao mesmo tempo, para quem assiste o filme, a gente se sente muito libertada, assim, né, com a presença desses corpos não esperados também. Enfim, aí já indo para os finalmente, falar um pouco da Laura Mulvey, né, que é uma cena, a grande teórica, que é a mais citada aí quando a gente fala em cinema de mulheres, a Laura Mulvey com
Prazer Visual e Cinema Narrativo, o artigo dela de 75, né? E aqui a cena em que a cineasta, ou melhor, a cinegrafista aparece no quadro, né? Ela faz os loopings do Riddle of the Sphinx, que é esse filme, e as mulheres também falando, conversando, expondo situações íntimas e tal, e de separação e outras, e ela coloca a cinegrafista em cena nesses giros 360 graus de câmera que ela faz, né? Então, a proposta de um contracinema também, que vem com a Claire Johnston e tudo mais, e que está presente nessas outras autoras. Por que eu trago essas outras diretoras? Porque em entrevista também as brasileiras vão falar dessas influências. Elas vão falar dos filmes que elas assistiram, todas falam sobre a Lina Wertmüller, falam sobre a Chantal Akerman. Então, essa constituição mútua, e elas estão fazendo filme também naquele momento, né? Então, é legal que tem um diálogo. E, bom, imagino que vocês todas conheçam isso, mas eu gosto, quando eu apresento esse trabalho, eu gosto de falar do Jane Dillman, né, de 73, e suas 3 horas e 13 minutos de duração, e como a vida da mulher, ela entra em quadro ali da perspectiva da cadeira da diretora, né, como o tempo de passar o café é o tempo de passar o café, não é cortado por elipses, e como isso incomoda, como isso passa a incomodar, e fala, mas o que que é isso, né? O que que essa mulher está fazendo, colocando essa vida cotidiana, privada dessas mulheres em cena, né? Dessa mulher aí no caso. Bom, e aí, aqui só imagens paradas da Sara Gomes, da Maria Luísa Bemberg, né, que a gente faz relações também, um pouco de comparação aí entre os filmes. Camila, da Bemberg, foi indicada ao Oscar em 84, então a Bemberg, ela é uma cineasta que ela entra num circuito comercial, ela é uma mulher de elite, né, ela tem condições de realizar seus filmes. E aí eu volto para encerrar com as brasileiras, nas suas especificidades, podendo dizer que existem muito mais, né, cineastas. A gente tem a Vera de Figueiredo, a gente tem outras que estão entrando em circuito também, como tem Eunice Gutmann, tem, bom, tem várias, tá? Mas assim, falar que hoje em dia houve também uma redescoberta do cinema da Adélia Sampaio, né, que é uma cineasta negra, que é considerada a primeira cineasta negra no Brasil, que nos anos 70 ela já faz um curta, né, e depois em 84 ela faz Amor Maldito, que é um longa, colocando em cena mulheres lésbicas, né. Então há toda uma discussão atual, bastante atual, em torno dos filmes dela. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E, assim, né, brevemente, para pensar que a gente está falando dessas mulheres brasileiras que fizeram filmes nesse momento, que elas estão nessa dupla mão aí, né, entre a crítica à ditadura, né, mas também com a influência do cinema de mulheres, fazendo esse cinema de mulheres naquele momento, e na esteira dos movimentos feministas, né? Porque quando a Claire Johnston fala num contracinema, ela está propondo isso, olha, peguem suas câmeras, façam os filmes, e as brasileiras também estão fazendo já isso naquele momento. Então, quando as mulheres pegam as câmeras, elas não precisam dizer a elas o que elas vão colocar ali. E aí entra essa discussão do essencialismo, né? Ah, mas não é essencialismo dizer que mulher faz filme diferente dos homens, tal? Também discuto um pouco isso, né? Mas essa construção cultural, o que a mulher vai colocar ali é aquele universo onde ela foi colocada, né, na maneira como ela foi criada, as questões que emergem dali, né, e como isso radicaliza. Eu falo que elas são mais radicais do que os cineastas que se consideravam radicais,
né? Então, se a gente for pensar no cinema novo, no cinema cubano, no cinema cubano ainda há um respeito muito grande pela Sara Gomes, por exemplo, que surge naquele momento como mulher cineasta e coloca questões também, né, de relações de gênero, né, mesmo que não houvesse esse nome naquele momento. Bom, já falei bastante, então vou abrir para vocês para poder, né, seguir no diálogo e conversar também junto com as sugestões, comentários e dúvidas de vocês. Ana, pegando naquilo que acabou de dizer, a minha questão era exatamente qual é que era o papel destas mulheres no cinema novo na altura. Como é que elas eram vistas pelos seus pares? Qual é que era a sua posição, digamos assim, no cinema novo na altura? Olha, como eu falei sobre a Helena Solberg, né? Ela é uma cineasta que ela está um pouco nesse meio dos outros cineastas, né? Que estão de alguns outros que estão fazendo cinema novo. Então, ela é incentivada por eles. Eles acham importante ter uma mulher naquele meio e tudo mais, mas se a gente for ver no grande conjunto, na visibilidade desses trabalhos e tudo mais, não são trabalhos que ficam conhecidos. São trabalhos que eles vão voltar à tona, principalmente a partir de 2010, que a gente começa a ter pesquisas mais efetivas sobre essas cineastas e os seus filmes. Então, depois de 2010, esses trabalhos voltam para um circuito alternativo de exibição. Então, teve a mostra Helena Solberg, eu participei junto com a própria Teresa Trautmann de vários eventos que a gente levou os homens que eu tive para discutir, né, para seguir adiante. Mas naquele momento, por exemplo, a Teresa Trautmann, quando ela lança Os Homens que eu tive, tem várias reportagens sobre ela e o filme em 73, né? Falando que ela era a primeira cineasta do moderno cinema brasileiro. Tá, mas Helena Solberg já não tinha feito a entrevista em 66 para ver como fica invisibilizado, né? Mas eles consideravam cineasta a partir do momento que a mulher fizesse um longa-metragem, preferencialmente de ficção. Então aí você entra, ou você pelo menos tangencia um pouco aquele clube, né? Dos cineastas cabeça, daqueles que estão ali fazendo seus longas metragens de ficção. Então há uma marginalidade aí dessas mulheres fazendo os filmes com relação ao cinema novo, né? Hoje em dia a gente já pode fazer essa relação, historicamente elas podem ser vistas como pertencentes ao cinema novo, mas ainda muita gente ignora, não lida com isso assim, dessa maneira. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Manu, que eu acho que ela tá sem microfone, e ela mandou aqui por texto, então eu vou ler a perguntinha dela. Quem que é? Desculpe. É a Manu, ela tá aqui Manu, no. ok. Ela coloca aqui que ela quer perguntar se você olha para a produção desse período que você mostrou com alguma relação com o cinema produzido hoje no Brasil, nessa perspectiva da resistência e da interseccionalidade. E ela fala aqui que ela é de um programa doutoral de modernidades comparadas da Alminho. Ah, legal. Legal, Manu. Obrigada pela pergunta. Assim, existem muita gente quer saber, tá, mas o cinema naquele momento e hoje, né? E como é que as mulheres filmam hoje e tudo mais. Bom, a gente tem uma leva de cineastas aí. Eu gosto de falar um pouco também sobre a Lúcia Murat, porque a Lúcia Murat, ela foi presa política, né, torturada, o depoimento dela consta da Comissão da Verdade, né, e ela é lançado em 89, o filme Que Bom Te Ver Viva, né, por que eu falo dela? Porque ela, naquele momento, ela está fazendo ela faz um documentário ficção, que a ficção é a parte
que ela coloca a própria história, né, dela ali, né, que vai falando algumas coisas que se eu cair, me avisa que eu tento entrar de novo, tá? Tá dando que a minha conexão tá um pouco fraca. Bom, e aí ela faz o documentário, que é a entrevista com mulheres que foram presas políticas e torturadas, e intercala com essa ficção, né? E a Lúcia Murat continua, ela está aqui fazendo filmes até hoje, né? E boa parte dos filmes dela se refere à ditadura, né? Então, fala-se muito ela própria em lamber as feridas, né, dessa ditadura. Então, enquanto aquilo está nessas mulheres, elas estão fazendo esse filme. Eu só vou finalizar dizendo que hoje em dia, então, a gente tem protagonismo feminino colocado em cena com mais frequência quando as diretoras são mulheres, né? Então, se a gente vê Que Horas Ela Volta, se a gente vê o próprio Karim Anus, né, O Céu de Sueli, tem vários filmes assim, não apenas de mulheres, mas que colocam forte esse protagonismo feminino. Então, acho que esse cinema é um cinema que se expande agora. Então, a gente não tem mais aquela necessidade de chamar cinema de mulheres, né? Naquele período ali que a gente considera anos 70, primeiros anos 80. Né? Então, existem várias cineastas fazendo filme e, infelizmente, não tantas quanto a gente gostaria. E também houve uma popularização do acesso, né? Com a questão digital, de não ser mais, né, a película, do barateamento. Ou seja, para fazer um filme bem feito ainda é caro, mas você pode fazer um filme alternativo que seja satisfatório. Então a gente vê coletivos, né, pessoas se unindo para fazer filmes, mulheres negras, outras perspectivas aí, que eu acho que isso dá uma riqueza muito grande para o cinema no Brasil nesse momento.